Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, nós vamos falar do filme The Great Yokai War, que conta a história de um jovem que se tornou um cavaleiro de Kirin, e agora terá que participar de uma guerra envolvendo as mais mitológicas criaturas do folclore japonês. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com prédios destruídos e a iluminação de um pôr do sol vermelho e laranja. Agora, vemos um garoto no chão chamando por sua mãe e um objeto desce em seu peito, e é mostrado uma visão de um cavalo correndo. Depois daquilo, Tadashi desperta em sua casa descobrindo que tudo foi um pesadelo. Sua mãe então o chama para não chegar tarde no colégio. Na cozinha, ela está cortando alguns legumes. O menino então relata que já havia 6 meses que seus pais se divorciaram e agora estava morando com seu avô. Na janela do seu quarto, ele olha para o mar e depois vai para a escola. Agora em um celeiro, um forte animal bate contra as paredes e um homem velho aparece e se aproximando vê uma criatura quadrúpede que acaba de nascer. Gosmento e com um rosto humanoide, o ser fala de uma terrível guerra se aproximando. O senhor grita com medo e logo em seguida o ser abominável morre. Passamos agora para um amontoado de lixo, e uma voz masculina fala que chegou a hora da vingança contra a humanidade, e suas ações contra os espíritos. Então é mostrado um homem de sobretudo preto em cima de um pilar, que ordena falando levanta, e estende a mão produzindo uma bola de fogo, que ele assopra e a mesma faz um trajeto para a base da estrutura, e atinge o chão, propagando uma onda de chamas para todos os lados. Logo em seguida, pede que o demônio da vingança, Yomotsumono, se levante. No momento seguinte, uma entidade colossal sai de um buraco, serpenteia no ar e entra em uma grande máquina onde está uma mulher com uma roupa branca excêntrica. O maquinário então começa a mover as imensas engrenagens, e a moça aciona uma alavanca ativando o dispositivo que faz o homem de sobretudo contemplar o feito. Depois disso, em um templo, inicia-se um festival, com pessoas usando fantasias de dragão, e um homem de máscara vermelha, que passa pelas pessoas enquanto faz diversos movimentos artísticos. Tadashi está vendo o evento quando é abordado por outras crianças, que começam a caçoar por ele se assustar com um simples festival. Eles revelam que o dragão se chama Kirin, e quem fosse mordido estaria marcado para ser seu cavaleiro, e concluem dizendo que ano passado um famoso lutador foi marcado, deixando a criança sem esperança. O grupo de artistas se aproxima do local onde estão os meninos, e o dragão lhe morde a cabeça, levando a uma comemoração, e também uma foto é tirada. Agora em casa, o jovem informa ao seu avô que chegou, e o velho lhe chama de Akira. Depois disso, Tadashi vai tomar banho, e ao telefone fala com sua irmã sobre sua conquista de ser agora o cavaleiro de Kirin, e que recebeu por prêmio feijão, arroz e uma toalha. O garoto pega seu jantar no micro-ondas, e sua irmã pergunta sobre a saúde do seu avô. E ele fala que hoje era Akira, e daqui a 3 dias voltaria a ser Tadashi, sugerindo que o velhinho tem Alzheimer. Já sentado para jantar, ele fala que após 6 meses de separação, já se acostumou com aquilo. Sua irmã então diz que seu pai combinou de ir nas férias de verão, mas o menino rebate, falando que essa promessa também foi feita na primavera passada. Sua irmã então o consola e a ligação termina, mas com uma lágrima rolando de seu olho. Sua mãe chega em casa, pega um picles na geladeira e após se sentar com seu filho, o ancião da casa tem uma crise de tosse. O que faz a sua filha ir ajudá-lo levando a toalha que Tadashi recebeu de presente no festival, que é usada pelo velho para suar o nariz. Agora na floresta, pequenas criaturas correm em bando e param em um santuário onde um enorme monstro joga um mecanismo com rodas, que abre uma gigante boca e lança uma rede nos pequenos seres felpudos, escapando apenas um, que busca fugir rápido, mas é atingido nas costas por um chicote da mulher de roupa branca. No dia seguinte, na sala de aula, a professora passa as últimas instruções das lições das férias de verão, e após liberar a turma, Tadashi é novamente cercado pelos jovens do templo, que perguntam quando ele irá buscar a espada do Goblin, que é um artefato que o cavaleiro Kirin tem que ir buscar na cova do grande Goblin. Eles zombam por ser impossível alguém como ele conseguir aquilo. A professora então aparece, castiga os meninos e informa Tadashi que seu avô está esperando. No caminho para casa, o garoto pergunta sobre Akira, e o velho revela ser o irmão de sua mãe, e também que Tadashi é de alguma maneira parecido com ele. Parados em uma ponte, seu avô ensina a localização da Montanha dos Goblins, e conta que muito tempo atrás havia um Goblin mau que raptava as crianças, mas que foi derrotado pelo Cavaleiro de Kirin, fazendo a criatura jurar fidelidade, e o botou em guarda de uma espada. Desde então é dito que o novo guerreiro escolhido tem que subir as montanhas e trazer novamente a espada. Seu avô então pergunta se ele irá até lá, mas logo se lembra de não ter terminado sua refeição e sai às pressas, e o menino decide por fim ir. Na floresta, Tadashi segue uma trilha, quando se depara com a placa da cova dos Goblins, quando se assusta com uma voz sombria, e se afasta dali correndo.
Ele chega a uma estrada e é socorrido por um ônibus. Dentro do transporte, Tadashi fica mais calmo, mas acaba vendo na janela uma pessoa com unhas grandes, precedido por uma roda em chamas, com um rosto no centro do eixo. E de repente, todas as janelas se preenchem com diversas criaturas com feições e características assustadoras, mas logo desaparecem. Ele se senta, chama o motorista e se assusta, com o animal aos seus pés que está machucado e sangrando. Agora em casa, Tadashi termina os curativos e tenta alimentar a criatura felpuda, que recusa o leite que lhe é oferecido, fazendo o garoto procurar em um livro qual era a sua espécie. Mas o animal começa a fazer alguns gestos que por fim faz o menino deduzir ser o Tsunekozuri, um famoso yokai japonês, uma entidade sobrenatural. Depois daquilo, vemos uma cidade completamente industrial. A mulher do chicote aparece indo a um lugar onde estão presas diversas criaturas, com feições disformes e características medonhas. Ela então toma um líquido tirado de um velho cano e cospe o conteúdo em direção dos seres, afetando um deles gravemente nos olhos. Um deles resmunga sobre aquela atitude com um semelhante, quando surge um humanoide metálico, que atravessa e corta o braço do monstro, levando a um medo generalizado e deixando todos ali em choque. A mulher discursa dizendo não ser mais um deles, e que se juntará ao Sr. Kato para renascer. Ele então aparece em uma grande máquina, e um gancho voador leva em sua pinça uma das criaturas, que reclama para soltá-lo. Então ele é largado em um buraco com uma substância roxa, seguido por uma sucata de motocicleta. Kato olha e ordena que libere e enterre a humanidade nas trevas. Seus olhos então brilham em vermelho. Logo em seguida, vemos uma fusão do monstro com a moto, que no momento seguinte sai dali por um cano e segue floresta adentro, chegando a uma casa, se transformando e ficando sobre as duas pernas, e enxergando por visão de calor. Dentro da casa, o menino é pego e sua mãe e seu pai são atacados. Depois daquilo, a máscara vermelha do festival se movimenta sozinha, seguido por uma aparição de um homem com um rosto, roupa e cabelos avermelhados, citando sobre o Cavaleiro de Kirin. Agora, Tadashi caminha em uma avenida com o Tsunekozuri em sua cabeça, refletindo porque ele o enxergava. O garoto então entra em uma exposição de Mizuki Shigeru, um cômico artista que tinha em suas principais obras a figura dos yokai. Depois disso, Tadashi está em uma mesa comendo sorvete, quando o rapaz se revela para ele dizendo ser o que tirou a foto no dia do festival do evento no templo. O menino folheia uma revista de mangá, enquanto o fotógrafo fala de que estava investigando sobre a dança de Kirin, pois gostava de yokais, e relata que quando pequeno foi salvo de um afogamento por uma jovem moça entidade. Ele conclui dizendo que possivelmente não verá mais nenhum, porque agora já havia crescido. Ele recebe uma ligação de seu chefe, e nervoso se despede dizendo que irá voltar para Tóquio. Chegando em casa, Tadashi encontra uma carta de seu avô, dizendo que foi até a cova dos goblins, e logo tem uma prévia visão dele em perigo, o que o faz sair às pressas para a floresta, e chegando lá começa a chamar por seu avô, quando uma criatura se esgueirava do seu lado. O garoto aponta a lanterna que logo se apaga, e Tsunekozuri foge entre os arbustos fazendo Tadashi segui-lo, quando se depara em um lago e escorrega, sendo segurado por mãos verdes. Ele consegue se soltar e sair correndo. Depois disso, vislumbra agora uma moça, segurando uma lanterna japonesa, que o menino deduz ser sua irmã, mas quando se vira, uma face vazia e sem forma se mostra, juntamente com uma lanterna que ganha vida. Tadashi agora se teletransporta para um casarão, onde corre para dentro fechando a porta, e encontrando em seu interior uma mulher deitada e tossindo à frente de uma pintura de tela dupla. Tadashi pede ajuda e logo se desculpa ao ver a mulher tossindo novamente, e dessa vez seu pescoço se alonga e sua cabeça cai e começa a serpentear na direção do menino, lhe impedindo a passagem e envolvendo seu longo pescoço por todo o quarto, fazendo o garoto cair e se enroscar. Assustado, agora vê uma sequência de olhos se projetando em uma porta, levando a se desenrolar do pescoço, e ao tentar sair pela porta, as mesmas caem, mostrando um imenso rosto que começa a sugar e depois soprar fortemente, jogando o menino novamente na trilha da floresta, enquanto começa a ouvir os gritos do seu avô. Ele corre chorando e logo tropeça, e revela tristemente que não irá conseguir, mas ao ouvir a voz do velho dizendo que iria morrer, ele toma coragem e se encontra com um homem avermelhado, que diz que ele passou, e no momento seguinte está em um precipício, onde a criança cai e mergulha em um lago. Dentro d'água, é então salvo por uma bela jovem, que na beira do lago lhe conforta no colo. Atrás da donzela surge o Kappa, o que deixa o menino apavorado e engatinhando de costas, esbarrando no indivíduo avermelhado com Tsunekozuri em seu ombro, que logo se lança em Tadashi, deixando o Kappa frustrado pela reação diferente com o felpudo. O garoto se afasta mais amedrontado, seguido por reclamações do ser esverdeado,
que lhe explica que o Tsunekozuri e a princesa do Rio eram todos yokais como ele. Dizendo que poderia ser engraçado também, ele puxa o garoto para o lago, mas é impedido pelo Homem Vermelho, que agora o acalma e lhe relembra o dia do festival, e de sua nomeação como Cavaleiro de Kirin. Tadashi então se lembra do seu avô, mas é surpreendido pelo yokai, que revela que todo aquele tempo imitou a voz do velho para trazê-lo até ali. Ele então anuncia que irão até o Grande Goblin, mas quando a criança recusa, Kappa começa a pressioná-lo, e ele só aceita quando a princesa lhe convence. Depois disso, vemos uma criança ciclope, que está acorrentado, e a mulher de roupa branca próximo dele derrama saliva em sua mão e fala o nome do Grande Goblin. Chegando na caverna, Tadashi acaba levando um tombo em um dos rochedos do local, e Kappa debocha da sua situação. Agora em uma ponte, um monstro verde sai à frente e desdenha de uma situação onde ele cairia e alguém o salvaria, o que acontece na sequência, com o salvador sendo um menino que agarra sua mão. Mas na frente, novamente começa a zombar, que em um lugar como aquele surgiria uma pedra rolando, se tornando realidade logo em seguida, fazendo o grupo fugir e se esconder na lateral do caminho. Mas Kappa continua em linha reta e é esmagado pelo pedregulho, deixando-o com uma folha de papel, trazendo risadas no rosto do garoto. O grupo chega a uma caverna e encontra uma grande estátua do Goblin. Em seguida, o chão começa a tremer, e um enorme yokai chamado Tengu aparece, carregando a espada lendária. Ele oferece a arma ao garoto, que quando tenta retirá-la da bainha, é assustado por raios de luz. No momento seguinte, tremores afetam novamente a caverna, e uma perfuratriz atravessa o solo do teto, e surgem monstros metálicos junto com a mulher de branco. A batalha inicia com um golpe de fortes ventos do Goblin, jogando a tropa para longe, fazendo a moça retirar seu chicote e desviando dos poderosos ataques, desfere uma chicotada marcando seu olho, seguido por correntes que o seguram, levando a mais uma chicotada que parte suas asas. Tengu então é puxado para cima. Tsunekozuri corre em direção à espada tentando puxá-la. Tadashi vê os monstros prestes a atacá-lo e toma coragem para salvá-lo. Ele pega a espada e ao tirá-lo da bainha, a espada começa a defender todos os ataques das criaturas como se tivesse vontade própria. O artefato ataca a máquina e a finaliza partindo em vários pedaços. A espada ergue o garoto e agora ele fica à frente da monstruosa máquina em forma de boca e a mulher de branco. O menino assustado joga a arma longe, que é repartida ao meio pelo chicote da moça. Ela agora é atacada por Tsunekozuri, porém a mulher joga a criatura para dentro de um micro-ondas. A donzela então se aproxima do garoto, mas Kato aparece em uma televisão, ordenando que a mulher volte, pois eles iriam dar uma sequência no plano. A máquina abre suas hélices e leva Tsunekozuri e Agi para a perfuratriz indo embora dali. Passamos agora para mais um monstro na substância roxa. Agi aciona a alavanca, sendo observada por Kato, enquanto a grande cidade industrial se movimenta a todo vapor. Voltamos para Tadashi, que ao despertar se vê em um quarto repleto de yokais. O garoto fica espantado ao ver as formas bizarras de cada criatura. Um dos espíritos com a cabeça azul se aproxima do rapaz com a espada quebrada em mãos. Ele fala que o garoto não parece com um cavaleiro de Kirin, e em seguida acaba tendo uma ideia para consertar a espada, comentando sobre o Uma Perna, um ferreiro especialista em forjar espadas. O cabeça azul então aponta para um espelho, que solta uma fumaça e revela que o ferreiro estava em uma prisão junto com vários yokais, inclusive Tsunekozuri. Eles veem a mulher de branco no espelho, e um dos yokais fala que ela é o resultado do espírito furioso Yomutsumono, o acúmulo da ira dos objetos que as pessoas usam mas acabam deixando de lado por algum motivo, e depois jogam fora. Logo, Kato aparece no espelho e o grupo deduz que ele está transformando os yokais em monstros. Eles explicam que Kato foi criado através do ódio da humanidade. Logo os yokais começam a ir embora, e o Homem Vermelho tenta unir todos para enfrentar Kato, mas os demônios continuam a se retirar um a um dali, se recusando a ajudar, ficando apenas o carpete voador e o demônio lavador de feijões. Tadashi então se levanta, falando que irá salvar Tsunekozuri, motivando o restante do grupo. Porém, o demônio vermelho sente algo perigoso. Então, Kato levanta a cidade industrial, revelando ser um monstro voador gigante. Indo em direção a Tóquio, o monstro passa pelas nuvens, chegando próximo da cidade, e destrói tudo pelo seu caminho, liberando várias máquinas que atacam os humanos. Enquanto isso, o grupo também viaja até Tóquio, porém o método de transporte deles é muito lento. Por isso, a garota coloca todos pendurados na asa de um avião, mas isso acaba fazendo eles ficarem congelados. Passamos para o repórter, que está em uma barraca bebendo com um amigo. Eles sentem um grande tremor e olham para cima vendo o enorme monstro sobrevoando o céu de Tóquio. Logo, a criatura paira e começa a pousar esmagando prédios no processo. O monstro solta uma fumaça por toda a cidade. E então o repórter, de alguma forma, sobrevive ao desastre e tenta escapar dos escombros. Logo a mulher de branco ataca o ferreiro dizendo que iria lhe transformar em um monstro, mas Tsunekozuri morde a mulher e o ferreiro aproveita a distração para trancá-la em uma cela. Porém, antes
que ele escape, um robô gigantesco ataca a dupla, e Tsuneko Uzuri pula em suas garras. O felpudo dá uma jateada no robô, causando um pequeno curto-circuito. O ferreiro então escapa do local, enquanto a mulher manda a máquina capturá-lo. Enquanto Tsuneko Uzuri é preso e golpeado pela mulher, que promete transformá-lo em algo feio. Então ela vai até o centro da fábrica e joga o felpudo em uma fornalha. O grupo finalmente chega em Tóquio e avista uma fumaça negra. Eles sobrevoam a fábrica e conseguem ver que o ferreiro escapou da prisão. E não demora muito para uma perna começar a consertar a espada. Tadashi questiona o ferreiro onde seu amigo felpudo estava. O yokai mente sobre o que aconteceu, dizendo que estava tudo bem. O demônio vermelho surge com um baú e entrega para Tadashi a armadura do cavaleiro de Kirin. O ferreiro finaliza seu reparo na espada e logo em seguida a amarra no punho de Tadashi, mandando ele não derrubá-la novamente. Nesse meio tempo, o repórter continuava a escalar o prédio e quando chega no topo, avista Tadashi voando com corvos. Tadashi pula no terraço e rapidamente é jogado longe por um robô, porém a espada o coloca em pé novamente. Logo, ele é cercado por várias máquinas, e o garoto é lançado por uma hélice, girando e finalizando as criaturas metálicas. Ele continua a lutar, se adaptando cada vez mais à vontade da espada. Só que uma das máquinas ataca a garota, que acaba caindo nos fios telefônicos, fazendo com que os outros yokais também caiam no terraço, sobrando apenas o demônio vermelho no céu. Mas Tadashi consegue defender seus amigos, enquanto o yokai dos feijões está apenas preocupado com quantos grãos ele perdeu. Logo, a trança do demônio vermelho levanta novamente, indicando que algo está próximo. Vimos vários yokais chegando ao local, acreditando que o festival de dança do verão estava acontecendo ali. Eles nem percebem que uma luta estava sendo travada naquele lugar, e começam a subir no terraço, achando que a batalha fazia parte da dança. As máquinas acabam sucumbindo ao grande número de demônios. Tadashi então aproveita a bagunça para entrar na torre. Enquanto isso, o repórter é golpeado várias vezes por forças invisíveis, sem entender o que está acontecendo. De repente, um cooler com latas de cerveja cai em sua frente. Ele começa a beber e aos poucos volta a ver os yokais festejando no lugar, o deixando bem feliz em recuperar o seu poder. Dentro da fábrica, Tadashi começa a lutar com uma das máquinas, e após quase nocauteá-la, ele repara a faixa na perna da criatura, e vê que na verdade era Tsuneko Uzuri. O garoto tenta conversar com seu amigo, que levanta partindo para cima do menino. Tadashi procura pedir para ele parar, mas acaba sendo perda de tempo. Até que Tadashi desfere um golpe com a espada finalizando a criatura. Ele chora a morte do seu amigo, e suas lágrimas o trazem à sua forma original, que estava bastante ferida. Tadashi determinado promete que Kato não irá escapar, e pagará pelos seus atos. Até que a guia aparece atrás deles. Ela tenta usar seu chicote novamente na espada de Tadashi, porém ele desfere golpes de energia que jogam a mulher longe. Antes que eles continuem a luta, a fábrica começa a tremer e a mulher sai ao encontro de Kato. O repórter também entra na fábrica à procura de Tadashi. O garoto logo encontra Kato e desfere um golpe com raios contra o vilão, que mal sente a investida, e joga o garoto longe com apenas um dedo. Kato lança mais um ataque contra a dupla, os deixando nocauteado. O yokai catador de feijão aparece na batalha, mas rapidamente senta em uma tábua para contar seus feijões. Kato se prepara para pular na fornalha e chama a Gi para se juntar a ele. Porém, ao se aproximar, ela é finalizada pelo homem, a fim de absorver mais ódio para concluir seu plano. Ele então se prepara para pular na caldeira. O repórter chega no lugar e quando ele vê a garota que o salvou, ele simplesmente se joga, caindo na madeira que o catador de feijão estava, lançando todos os feijões para o alto. E um deles acaba caindo junto com Kato dentro do tanque e chegando primeiro no líquido roxo, fazendo com que todas as máquinas no terraço parem de funcionar e sejam destruídas junto com todo o plano de Kato. Os yokais começam a comemorar fazendo várias olas. Logo, o prédio é consumido por uma explosão gigantesca, enquanto Tadashi escapa num cavalo alado. Tadashi e o repórter retornam para as ruas da cidade. O garoto comenta que passou a noite inteira fora e não ligou para sua mãe, e o repórter encontra uma lata em seu bolso. Os anos passam, e Tadashi agora é um adulto, e não pode mais ver seu amigo Tsuneko Uzuri, que ainda lhe faz companhia e tenta conversar com ele. Terminamos com Kato aparecendo e mostrando que de alguma forma sobreviveu àquela explosão, e agora ele tem feijões em seus olhos, mostrando que ele os assimilou de alguma forma. Fala galera, o que você faria se conseguisse empunhar a espada lendária? Me contem nos comentários. E se você fosse um viking e um viajante espacial trouxesse um monstro alienígena para a Terra, você saberia o que fazer? Quer saber o que vai acontecer nessa história? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.